Olá, que bom que estamos novamente juntos para mais um momento de reflexão e meditação na Palavra de Deus. A New Hope Church tem usado esse canal no YouTube para disponibilizar canções e mensagens bíblicas para encorajar e fortalecer a sua fé nesses tempos de isolamento social. Aproveite esse material e envie para os seus amigos e familiares, assim eles também podem receber uma palavra de conforto e de encorajamento nesse momento. Na última mensagem, no domingo de Páscoa, eu falei sobre a ressurreição de Jesus e como a convicção na vitória de Jesus sobre a morte é um conforto para nós, principalmente nesses tempos difíceis que estamos vivendo por conta desta pandemia. Mas eu sei que crer nisso não é tão simples assim. Crer sem ver é um grande desafio. Até mesmo quem conviveu de perto com Jesus, como podemos ver na história de Tomé, teve dificuldade de crer. No mesmo dia em que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos que tiveram a oportunidade de vê-lo vivo diante dos seus próprios olhos. O texto bíblico diz assim: os discípulos estavam reunidos, mas com medo dos judeus. Haviam trancado todas as portas. De repente, Jesus pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E mostrou a eles suas mãos, seu lado. Vendo o Senhor com os próprios olhos, os discípulos ficaram exultantes. Jesus repetiu a sua saudação: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Os discípulos já tinham ouvido o relato da ressurreição dado por Maria Madalena logo pela manhã. Pedro e João até correram ao túmulo de Jesus e o encontraram vazio. Mas aquela notícia era boa demais para ser verdade. Por isso eles continuaram incrédulos, trancados dentro de uma casa com medo dos judeus. Mas quando Jesus surge no meio deles, os olhos arregalados e as bocas abertas denunciam a surpresa misturada com a alegria daqueles caras que haviam abandonado tudo para seguir Jesus. Uma paz invade os seus corações e eles creem naquilo que agora os seus próprios olhos veem: Jesus vivo diante deles. Mas um também conhecido como Gêmeo, em outras versões da Bíblia, Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos contaram a ele: nós vimos o Senhor. Mas ele disse: a não ser que eu veja os buracos dos cravos em suas mãos, coloque o dedo neles e toque do seu lado, não vou acreditar. Não era fácil para Tomé acreditar naquilo que os seus olhos não viram. Até porque a notícia era muito boa para ser verdade. Agora, se Tomé, que conhecia Jesus pessoalmente e conviveu com ele e com os outros discípulos por tanto tempo, se ele tinha dificuldades em acreditar no testemunho de seus companheiros, imagine as pessoas hoje, depois de mais de 2000 anos deste acontecimento. Não é simples crer sem ver. Como Tomé, muitos precisam ver para crer, pois não é fácil acreditar naquilo que os olhos não enxergam. Daí, os céticos, entre os céticos, se cunhou a expressão: eu sou como São Tomé, preciso ver para crer. A desconfiança faz parte da natureza humana, principalmente quando algo parece muito bom para ser verdade, não é verdade? Na semana passada, por exemplo, em um dos meus grupos de WhatsApp, recebemos uma mensagem de que o Walmart estava distribuindo $150 em mantimentos para ajudar as pessoas nesse período de coronavírus. Bastava clicar no link e preencher alguns formulários para receber a ajuda. Imediatamente, alguns membros do grupo fizeram alerta: cuidado, não clique nesse link, é fake news. Tratava-se de um esquema para enganar as pessoas de boa fé, que ao receberem a boa notícia, compartilhavam com outros, pensando em ajudar. Usando um ditado popular estilo São Tomé, quando a esmola é demais,
o santo desconfia. Ou seja, quando algo parece bom demais, é até difícil de acreditar que é verdade. Nas últimas semanas, temos falado de coisas boas, boas demais. Boas demais que talvez os descrentes tenham grande dificuldade de acreditar. Porque parecem ser boas demais para ser verdade. A ressurreição de Jesus e a vitória da vida sobre a morte parecem muito boas para serem verdade, não é mesmo? O perdão dos pecados e a reconciliação com Deus também parecem bons demais para serem verdade. E a vida eterna, para os que são salvos por Jesus, nem se fala, é bom demais para ser verdade. Estas são notícias boas demais, que muitos hoje, assim como Tomé, têm dificuldades de acreditar e aceitar como verdadeiras. Mas elas são verdades espirituais, e elas só podem ser aceitas pela fé. Segundo o reformador Martinho Lutero, Deus, nosso Pai, fez todas as coisas dependerem da fé, para que aquele que tiver fé tenha tudo, e o que não tiver fé não tenha nada. Portanto, se o nosso problema é igual ao problema de Tomé, a dificuldade de acreditar nas boas novas da ressurreição, da vitória da vida sobre a morte, na salvação e na vida eterna, o nosso problema provavelmente é a falta de fé. Mas apesar da falta de fé de Tomé, Jesus se mostrou vivo diante dele para que ele pudesse crer. A história bíblica continua assim. Passado 8 dias, os discípulos estavam outra vez naquela sala. Desta vez, Tomé estava presente. Jesus passou pelas portas fechadas, foi para o meio deles e disse: paz seja com vocês. Ele voltou-se para Tomé e disse: examine as minhas mãos, toque no meu lado. Não seja descrente, creia. Tomé disse: meu Senhor, meu Deus. Jesus disse: você crê porque viu com os próprios olhos. Bênçãos maiores ainda estão reservadas para os que creem sem ver. Jesus, cheio de compaixão, vai ao encontro do incrédulo Tomé e dá a ele a oportunidade de ver com os próprios olhos. Tomé nem precisa tocar nas feridas de Jesus para eliminar a sua descrença. Diante da maravilhosa presença de Jesus naquele lugar, naquela sala, Tomé simplesmente declara: Deus meu, Senhor meu. Ele reconhece Jesus, o seu Senhor, vivo diante dos seus olhos. Naquele momento, Jesus está falando duas coisas muito significativas para Tomé. Jesus fala para Tomé duas coisas interessantes. Não seja descrente, creia, essa é a primeira. E a segunda, bênçãos maiores ainda estão reservadas para os que creem sem ver. Naquele momento, naquela sala, Jesus, na verdade, está falando não apenas com Tomé, mas Jesus está falando com todos nós e para todos nós. Ele está dizendo para Tomé e para todos nós, para não sermos descrentes, para crermos na sua ressurreição, que Ele está vivo, presente entre nós. E Ele está dizendo para cada um de nós que Deus tem preparado bênçãos maravilhosas para aqueles que creem que Jesus está vivo. Aqueles que acreditam nele sem ver. Segundo Agostinho, a fé é acreditar no que nós não vemos. E a recompensa da fé é ver aquilo que acreditamos. Nesse mundo repleto de fake news, desconfianças, incredulidades, Jesus continua se revelando a nós. Pela fé, acreditamos que Ele ressuscitou e com os olhos do coração enxergamos o túmulo vazio e Jesus Cristo vivo. É o próprio Deus que faz brotar em nosso coração a fé. A fé que precisamos para crer em Jesus e nas boas novas de salvação. Deus faz isso através da pregação, conforme Paulo explica. Ele diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo.
Depois que Jesus apareceu vivo aos apóstolos, ele disse aos seus discípulos que eles eram testemunhas da ressurreição. Jesus então os envia a pregar o evangelho da salvação e os capacita com o Espírito Santo, prometendo que estaria sempre com eles. Imediatamente, eles começaram a pregar que Jesus havia ressuscitado e que em seu nome Deus estava perdoando todos aqueles que crescem em Jesus. Através da pregação do evangelho, Deus faz brotar no coração das pessoas a fé. A fé que elas precisam para crer no Cristo vivo. Através da pregação, Deus nos faz enxergar, Deus faz com que nós enxerguemos Jesus vivo com os olhos do nosso coração. E assim podemos declarar como Tomé: Senhor meu, Deus meu. Certo disso, o apóstolo Paulo também afirma: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E ainda, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Quando a palavra de Deus ela é pregada e o evangelho da salvação ele é anunciado, Deus faz brotar fé no coração das pessoas. A fé que elas precisam para se aproximarem do Cristo vivo e enxergá-lo com os olhos do coração. Quando pela fé enxergamos o Cristo vivo, a nossa vida é completamente transformada. Somos preenchidos com a alegria e a paz de Deus. E se torna impossível esconder a novidade de Cristo em nossa vida. Nós também nos tornamos testemunhas da ressurreição. Nos tornamos testemunha de que Cristo está vivo. Testemunhamos em nosso coração e em nosso viver. Conta-se uma história de 4 amigos garimpeiros que passaram meses isolados em um campo à procura de ouro. Quando enfim eles encontraram um veio muito rico, que lhes poderia render uma boa quantidade de ouro, eles perceberam que as suas provisões estavam acabando. Então decidiram ir à cidade em busca de mantimentos. E todos concordaram em não dizer nada a ninguém, pois a cidade vivia cheia de garimpeiros. E assim o fizeram. Entretanto, quando estavam prontos para voltar para o campo, para o garimpo, um grupo de homens juntou-se a eles e estavam prontos para segui-los. "O que vocês querem?" perguntaram eles, assustados. "Queremos ir com vocês. Vocês encontraram ouro." "Mas quem lhe contou isso?" replicaram. "Ninguém. Está na cara de vocês que acharam ouro." Assim como o semblante dos garimpeiros denunciava que eles tinham encontrado um grande tesouro, isso era impossível deles esconderem das pessoas. Quando nós nos deparamos com a fé que nos leva e nos coloca diante de Jesus e nós o reconhecemos em nossa vida, o nosso semblante também muda. A fé verdadeira na ressurreição e na mensagem da salvação transforma completamente a nossa vida. E quando passamos a refletir essa fé em Jesus, nos tornamos testemunhas de que Ele está vivo em nós. Que a sua vida seja um testemunho para aqueles que estão à sua volta, aqueles que ainda não têm fé. Que a sua vida seja um testemunho da presença de Jesus em seu coração. Você consiga, com os olhos da fé, com os olhos do coração, ser uma testemunha da ressurreição de Jesus, da vitória da vida sobre a morte, do perdão dos pecados, da reconciliação com Deus e da vida eterna. Que o Cristo vivo dentro de você brilhe através da sua vida e que Deus te abençoe nesse dia. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos porque
O Senhor tem reservado bênçãos maravilhosas para nós que cremos sem termos visto. Cremos no testemunho que o seu próprio Espírito, o Espírito Santo, colocou no nosso coração, quando ouvimos a palavra do Evangelho através da pregação. É por isso que pregamos agora, através desse canal do YouTube. É por isso que pregamos todas as semanas nas igrejas. É por isso que pregamos em todos os lugares, porque nós anunciamos o Evangelho da salvação de Jesus Cristo. E é através da pregação que o Senhor faz brotar a fé no coração das pessoas. Eu lhe peço agora, Senhor, que aquele que está ouvindo essa mensagem nesse momento seja tocado pelo Espírito Santo e que possa ver com os olhos do coração o Cristo vivo diante dele. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Uma boa semana.